Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 11 de novembro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E nesta edição, Evo Morales renuncia na Bolívia e denuncia tentativa de prisão ilegal. Ex-presidente Lula sai da prisão, discursa contra o atual governo e promete retomada política. Em resposta ao Supremo, Senado prepara a PEC da segunda instância. Enem tem a menor taxa de ausentes desde 2009. Câmara de São José dos Campos quer proibir vendas de cigarros em padarias e supermercados no município. Justiça determina a audiência de conciliação para discussão no Conselho de Mobilidade Urbana de Jacareí. Celso Monteiro é o novo presidente do São José Esporte Clube. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E voltamos ao vivo com a edição desta segunda-feira do Abre Aspas. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz e o comentarista convidado, o advogado Dr. Tarcísio Soares. Senhores, muito bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Douglas. Num final de semana quente, né? Com certeza. Já temos aqui algumas participações. Lembrando que a gente está ao vivo. Quem quer participar aqui do Jornal Abre Aspas, é só deixar o seu comentário aí na transmissão. Temos aqui o Afonso Araújo e o Zoroastro da Silva mandando bom dia pra gente. E tenham uma excelente semana. Muito obrigado. Vocês podem participar aqui do Jornal Abre Aspas. É isso aí. A sua participação é sempre muito importante para todos nós. Faça conosco o Abre Aspas do começo dessa semana. Evo Morales renunciou à presidência da Bolívia ontem por meio de anúncio feito em rede nacional. Seu vice-presidente, Álvaro Garcia Linera, também deixou o cargo. A crise na Bolívia teve como estopim uma auditoria da Organização dos Estados Americanos que apontou fraude no processo eleitoral. Neste mês de novembro, as manifestações cresceram e os atos pediam uma nova eleição, enquanto a oposição pedia a renúncia de Evo Morales. Morales havia dito na manhã deste domingo que convocaria novas eleições no país e anunciou a dissolução do Tribunal Superior Eleitoral. Mas depois de pressão dos chefes das Forças Armadas e da Polícia, Evo voltou atrás e anunciou sua renúncia. No anúncio, Morales atacou seus opositores, Carlos Mesa e Luiz Fernando Camacho, e classificou a situação como golpe. Abre aspas. Lamento muito esse golpe cívico e de alguns setores da polícia que se juntaram para atentar contra a democracia, contra a paz social, com violência, com amedrontamento, para intimidar o povo boliviano, disse Morales. No fim da noite de ontem, Evo Morales postou em seu perfil oficial do Twitter que um oficial da polícia anunciou publicamente que tem instrução para executar um mandado de prisão ilegal contra ele. E acrescentou dizendo que grupos violentos assaltaram minha casa. Os golpistas destroem o Estado de Direito. Ainda não está oficialmente definido quem assume a presidência boliviana. A senadora Jeanine Áñez, segunda vice-presidente do Senado, disse que está na linha de sucessão e cumpriria esse papel. Pois é, Glauco. Sabe por que a segunda vice-presidente do Senado está assumindo esse papel? Porque a Bolívia parece ser um país que ninguém quer tomar frente.
nós tivemos a renúncia do presidente, do vice-presidente Álvaro Garcia, do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados e agora temos a vice-presidente aí do Senado. Se isso acontecesse aqui no Brasil, sabe quem assumiria? Antônio Anastasia, o primeiro vice-presidente do Senado, ou seja, é uma situação complicadíssima, né? Que ninguém ali está querendo assumir o poder nesse momento conturbado. Não tem a menor dúvida. E, doutor, a gente vê que as eleições bolivianas foram, assim, extremamente conturbadas. A gente teve aqui a presidente do Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, Maria Eugênia Choque Quispe. Ela renunciou e após isso foi presa, né? E a gente tem agora esses movimentos aí de completa ebulição aqui na América do Sul que a gente não conseguia analisar cerca de um ano atrás, né? O grande problema que eu vejo é que a gente tem um distanciamento entre aquele que era o presidente durante alguns anos, vários mandatos, e agora chegar que é contra todos estão errados e ele está certo. E coloca-se uma situação de golpe onde ele tinha o poder de decidir, de tomar as decisões, de ter o controle. Ou seja, argumentar contra a nossa inteligência, alguém como sendo presidente, sendo eleito, recém-eleito, alegar tudo isso que está todo um país contra ele. Acho que essa identidade, a falta de identidade dos governantes, daqueles que têm o poder com a população que estão fazendo, é tomar o poder para si, é o grande problema que nós temos hoje. Não tem a menor dúvida. E o governo chileno anunciou na noite de ontem o início do processo para uma nova Constituição através de um Congresso Constituinte com ampla participação cidadã e um plebiscito que o ratifique. A manobra atende a uma das principais demandas surgidas nos protestos que ocorrem no país. O ministro do Interior, Gonzalo Blumel, confirmou o anúncio após uma reunião na casa do presidente, Sebastián Piñera. A ideia, segundo Blumel, é que o Congresso seja responsável por coletar e incluir as demandas dos cidadãos através de um processo de debate nacional e cujo texto deve ser ratificado por um plebiscito. Os prazos para o processo não foram definidos. Em março do ano passado, poucos dias depois de Sebastián Piñera assumir a presidência, seu governo anunciou que não permitiria o avanço de um projeto de lei enviado ao Congresso por sua antecessora, a socialista Michelle Bachelet, para modificar a Constituição. O projeto consagrava a inviolabilidade dos direitos humanos, o direito à saúde e à educação e também igualdade de remuneração entre homens e mulheres. No entanto, após 3 semanas de manifestações que deixaram 20 mortos, o presidente explicou em entrevista que sua proposta deve ser discutida com o projeto de lei de Bachelet e com outras propostas que possam surgir. Desde o surto social, iniciado em 18 de outubro, crescem nas manifestações as vozes que exigem uma Assembleia Constituinte para mudar a Carta Magna. A atual Constituição chilena, Glauco, ela não aconteceu aqui como no Brasil, por exemplo, quando a gente teve o fim da ditadura, que a gente teve praticamente uma Constituição saindo do zero. A Constituição atual foi redigida em 80, sendo que a ditadura de Pinochet acabou em 90, ou seja, ela foi redigida ainda durante a ditadura, teve suas modificações, obviamente, mas ela não obriga, por exemplo, o Estado a dar saúde e educação, uma das principais reivindicações aí dos protestantes, que agora estão fazendo esses protestos muito violentos aí no Chile, algo que também não era esperado aqui na América do Sul, né, doutor? Esse movimento todo na América do Sul está sendo bem relevante, isso traz uma contextualização diferente. Todos os países, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador com seus problemas, Venezuela, o Brasil com essas discussões, acho que é o momento da gente olhar e ver isso de uma outra forma. Não tem dúvida. Doutor, mas chama muito a atenção a velocidade em que as coisas estão se sucedendo e outra coisa, em relações realmente muito amplas, as constituições sendo mexidas, os posicionamentos políticos tendo movimentações muito rápidas, a própria população tendo um engajamento muito maior. É um momento muito delicado em termos de América do Sul, a velocidade em que estão se processando as mudanças e as reivindicações de mudanças também, não é? Eu acho que, na verdade, é um movimento mundial.
A gente tem uma situação de América do Sul, Estados Unidos acontecendo toda essa disputa, republicanos, democratas, com essa situação toda. A Europa, Brexit, França com problemas, discussões, a Espanha, a Alemanha recentemente também passou por isso. Na verdade, é uma situação mundial. E eu fui a uma palestra interessante na quarta-feira passada do Harari, Yuval Harari, onde ele coloca o conceito de nação, no momento em que a gente tem uma pessoa se preocupando com todas as outras. E esse momento hoje, nós estamos discutindo, nós temos mais inimigos internos do que inimigos externos. É uma hora da gente repensar isso. Nós reclamamos muito mais das pessoas que estão aqui com a gente do que contra aqueles que estão de fora. E a gente está no problema social e mundial. Entendo. Desculpa. Imaginei exatamente isso daí. Na Espanha, o atual presidente e líder socialista, Pedro Sánchez, ganhou sem maioria absoluta as eleições legislativas realizadas ontem. A extrema-direita do Vox tornou-se a terceira força do parlamento, que deve permanecer bloqueado. Com a contagem quase concluída, o Partido Socialista de Sánchez é o vencedor com 120 cadeiras das 350 da Câmara Baixa. O Vox teve o maior crescimento capitalizado pela crise da Catalunha, somando 52 assentos, mais do que o dobro em comparação aos 24 conquistados em abril. O conservador Partido Popular também ganhou espaço, passando de 66 para 87 assentos. Em qualquer caso, não há maioria absoluta nem para o bloco da direita, nem para a esquerda. O panorama ameaça o prolongamento do crônico bloqueio que atinge a política espanhola desde 2015. Desde então, houve 4 eleições legislativas, governos fracos e pouca legislação no parlamento de um país que agora enfrenta sinais sérios de desaceleração econômica. Pois é, Galo, que você estava falando aí do crescimento do Vox, né, um partido de extrema-direita que está se beneficiando com a crise na Catalunha. Por quê? Ele tem algumas sugestões de como acabar com essa crise. E olha só quais são essas sugestões. O presidente do partido, Santiago Abascal, defende acabar com a autonomia catalã, extinguir os partidos separatistas, acabar com esses partidos e, olha só, prender o atual governador catalão, Quim Torres. Ou seja, ele pretende literalmente calar quem está dando voz à Catalunha, seja acabando com o partido ou até prendendo os opositores. Isso é nitroglicerina, não é, isso doutor aí, Tarcísio? com certeza. Jogar querosene no fogo. E é interessante, porque nós estamos comemorando agora 30 anos da queda do Muro de Berlim, que foi um movimento de disrupção naquele momento do estágio da sociedade, e a gente volta 30 anos depois com discussões muito próximas e voltando até aquelas mesmas condições que a gente tinha Segunda Guerra, todo o movimento de comunismo e capitalismo, União Soviética, Estados Unidos, e agora a gente está tendo, na verdade, continuam as mesmas discussões. A gente tem que reaprender. Reaprender, e outra coisa, uma coisa que preocupa mais enquanto Espanha, é que normalmente essa distensão que existe dentro do país sempre teve uma característica muito violenta. Sim. Não é? Então é uma coisa que realmente preocupa sim e muito em termos de Europa, e é claro que acaba hoje nessa globalização, acaba comprometendo todos os mercados e povos também. Exatamente. Glauco, só antes aqui queria registrar a presença do Márcio Alves na nossa transmissão e também da nossa sempre recorrente Ana Souza. Muito bom dia. Eles estão dando aqui suas opiniões sobre essas crises que a gente está falando. Então, muito obrigado pela participação de vocês, sempre muito importante, como eu falo. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto na última sexta-feira após decisão do STF. Ele havia sido preso depois de condenado em 2 instâncias da Justiça por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Após a derrubada da prisão em segunda instância na quinta-feira, a defesa de Lula entrou com pedido de soltura. Na tarde deste sábado, o ex-presidente discursou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lula fez um discurso agressivo e atacou o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes, o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro,
o procurador da República, Deltan Dallagnol, a Operação Lava Jato e a Rede Globo. Abre aspas. Eu poderia ter ido a uma embaixada ou a outro país, mas eu tomei a decisão de ir à Polícia Federal porque precisava provar que o juiz, Sérgio Moro, não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu preciso provar que o Deltan Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro da Petrobras e das empreiteiras. E os delegados que fizeram inquérito contra mim mentiram em cada palavra que escreveram, declarou Lula. Momentos depois, o ex-presidente atacou Bolsonaro e contestou a atuação do clã rival nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Gomes. O petista disse que não brigará por impeachment de Bolsonaro, mas acusou-o de governar para milicianos. Estão falando em impeachment. Democraticamente, aceitamos o resultado da eleição, mas Bolsonaro foi eleito para governar para o povo brasileiro. Ele não foi eleito para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Ele não pode fazer investigação do que eles fizeram para matar Marielle. Não é a gravação do filho dele que vale. É preciso que haja uma perícia séria, afirmou. Lula deve viajar para o Nordeste nas próximas semanas para anunciar um plano emergencial de governo para o PT, já para as eleições de 2020. Indiscutivelmente, uma notícia que dominou alguns noticiários, leia-se bem, alguns noticiários, aí no final de semana. Um momento que acaba polarizando ou não. Como é que vocês veem agora este momento de Lula solto, a segunda instância? Bom, Glauco, é complicado a gente opinar sobre o PT. A gente sabe que o Lula está tentando reerguer o seu partido, apesar do PT ter o maior número de deputados na Câmara dos Deputados. Ele não tem uma bancada muito forte devido a essa divisão entre o partido considerado de centro-esquerda. Pois o seu principal líder, agora o Lula, está saindo da cadeia, lembrando que ele não está sendo considerado inocente. Ele é apenas uma reversão aí de medidas do STF, ele acabou saindo para a prisão da cadeia nesse momento, mas ele não está sendo considerado inocente, e lembrando que ele também está inelegível no momento, ou seja, ele está voltando no momento para reorganizar o PT, mas ele não pode, no momento, se candidatar às próximas eleições. E hoje nós temos a felicidade de ter o doutor Tarcísio aqui, Exatamente. não é, Douglas? Que pode. Um momento realmente conturbado nesse final de semana, na semana passada também, com o povo, creio eu, doutor, aí 99,9%, um pouco perdido com toda a discussão em advoguês que se gerou em torno desse assunto. Mas fica um sentimento, primeiro, de uma certa incompreensão a respeito disso, e o fato que acaba sendo de maior expressão, de maior popularidade, que é a soltura de além do ex-presidente Lula, mas de uma série de outros, então, condenados já em segunda instância. Então é um momento de confusão para a grande maioria do povo brasileiro, não é? Bom, a primeira questão é a questão de direito. O que nós temos? Nós temos uma regra processual, regra de direito, ou seja, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão e nós temos que acatá-la. Ela é a primeira questão. Eu não concordo com a forma que vem, a evolução do direito permite com que nós tenhamos outras formas de pensar, interpretações adequadas em razão daquele momento que nós estamos passando. O direito precisa ser, e é a natureza do direito, ser mudada e ser adequada à realidade. Então, nesse contexto atual, essa questão da prisão em segunda instância, na minha opinião pessoal, ela deveria ser mantida a prisão. Essa é uma questão, mas é uma questão discutida judicialmente e o Supremo definiu. Se você analisar os votos proferidos, eles são contraditórios. Gilmar Mendes teve um voto contraditório com o anterior e manifesta clareza, ele não traz.
Então é complicado. Mas vamos deixar isso de lado, temos que cumprir. Por outro lado, a questão mais importante que eu vejo é a forma com que o Lula sai e o discurso que ele traz. Ninguém no país, eu acho que nós temos como cidadãos, nós não temos o direito de fazer isso e começarmos a falar de todos aqueles dessa forma. Eu não acredito nesse formato de formação de opinião e de discussão das questões. Isso traz uma contraposição de conceitos, é ruim para a sociedade. O Brasil não está nessa situação por 2 anos, ele está por 18 anos, 20 anos, por falta de política pública, por falta de direcionamento, por falta de adequação do Estado. O Estado hoje é muito grande, gasta muito, não é culpa dos últimos 2 governos, é uma sequência de tudo isso, e agora nós estamos começando a melhorar. Ou nós entendemos que nós temos que ir para frente, ou vamos ficar discutindo essas questões todas. Acho que nós temos que ir para frente. Então, e aí entra outra questão de toda essa conturbação. Aí a política, ela vai se ter a sequência, o PT tem maioria, não tem força, ficou isolado. Isso é uma questão política, a gente vai ter que resolver, isso faz parte da nossa evolução. Mas acho que esses discursos são contra a inteligência de uma grande parte da população. Eu acho melhor a gente não perder muito tempo com isso. Perfeito, perfeito. Faço minhas suas palavras, se o senhor me permite, doutor. Perfeito mesmo. E gostei muito que nós temos que caminhar para frente. É isso aí. E após o discurso de Lula na tarde deste sábado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, publicou em redes sociais que não responderá a ofensas de criminosos, presos ou soltos. Abre aspas. Ao que me pedem respostas a ofensas, esclareço. Não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas, afirmou Moro. Ex-juiz da Lava Jato, que condenou Lula no processo do Triplex, no Guarujá. A publicação foi feita pouco depois do discurso de Lula. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Francischini, do PSL do Paraná, pautou para hoje a votação da proposta que permite a prisão de condenados em segunda instância. Segundo o parlamentar, se a votação não for concluída hoje, será pautada outra reunião da comissão para amanhã, tendo a proposta como o único item da pauta. Francischini anunciou a decisão a jornalistas na sexta-feira em entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara. A proposta de emenda à Constituição, PEC 410/2018, que trata do assunto, já foi discutida na comissão, inclusive com realização de audiência pública sobre o tema. No mês passado, a relatora da proposta da CCJ, deputada Caroline Detoni, do PSL de Santa Catarina, apresentou parecer pela admissibilidade da PEC. A sessão foi tensa e teve 4 horas de obstrução dos partidos de oposição. Após a leitura do parecer, os deputados apresentaram um pedido de vista, o que adiou a votação da matéria. Pelo texto, após a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso, que é o Tribunal de Segundo Grau, o réu já poderá ser preso. Hoje, a Constituição diz que o réu só pode ser considerado culpado após trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos em todas as instâncias da Justiça. E voltamos à discussão. Hoje, segunda-feira, temos aqui a grande presença do doutor. Doutor, uma pergunta para o senhor. Muitos especialistas falam que a lei não é muito clara e por isso o STF está debatendo se deve ou não. Se o Congresso da Câmara e do Senado aprovarem a mudança e coloquem lá na Constituição que os presos devem ser presos após a segunda instância, isso muda a decisão do STF? Sim, na verdade a gente tem 2 questões que são importantíssimas. A primeira é culpado após o trânsito em julgado. Isso é uma condição. Então eu só posso ser considerado culpado após o trânsito em julgado. A segunda é, posso ser preso a partir da segunda instância? É uma outra questão. E isso foi o que gerou toda essa discussão e todo esse movimento. Não há impedimento de ter a prisão após a segunda instância.
Acho que isso deve ser votado e, como o Supremo já colocou, isso tem que ser discutido pelas vias adequadas, e isso é importante, que a sociedade tome conta do poder que ela tem de fazer com que as pessoas que os representam tomem as decisões e façam as leis, e a gente siga isso. Só a título de comparação, no processo civil, onde você tem uma dívida, você pode ser executado após a decisão de segunda instância. Ou seja, você pode ter seus bens penhorados, você pode ter prosseguimento, porque são questões que vão discutir isso. O direito de defesa, a liberdade, isso tudo também entra em uma outra situação. Mas isso quem define é a sociedade. Aquele momento, nesse momento, o que a sociedade exige, como que nós tratamos a situação. E o Brasil chegou num descalabro e a gente tem que parar com isso e deixar de proteger essas questões. Exatamente, olha, providencial nós temos a presença do Dr. Tarcísio Soares aqui, porque realmente, repito, para a grande maioria do povo brasileiro, tudo está muito confuso ainda nesse momento. Esse esclarecimento profissional é absolutamente importante para que nós tenhamos a serenidade e exerçamos, claro, o nosso direito de cidadão e eleitores para, aspas, vigiarmos tudo o que acontece. É imprescindível. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, terminou ontem. Ao todo, estiveram presentes no segundo dia de aplicação 3,7 milhões do total de 5,1 milhões de candidatos inscritos. Os que faltaram ao exame correspondem a 27,19% do total. Os números foram divulgados pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Abre aspas. Tivemos a menor abstenção de todos os tempos, tanto no primeiro dia quanto hoje, afirmou o ministro da Educação, Abraham Weintraub. A porcentagem de abstenção no segundo dia superou a menor taxa até então, que era a de 2015, quando 27,3% dos candidatos inscritos não compareceram ao exame. Novamente, abre aspas, tivemos, acho que agora dá para afirmar, o melhor Enem de todos os tempos, tanto em execução, operação, logística, como também em termos de formulação, disse Weintraub. A gente vê que o ministro da Educação considera a menor taxa de faltas a melhor da história, mas ainda é muito alta, né? Milhões aí faltando, mas ano passado a gente deve ter ano que vem, a gente deve ter uma taxa menor ainda, porque ano que vem muito provavelmente o Enem será digital, ou seja, vai facilitar para muitas pessoas ter esse acesso à prova. A gente espera que no ano que vem o número de faltas seja menor ainda. Não tem dúvida, mas olha, aqui vou fazer um parênteses aqui que eu acho que é muito importante. O Enem não movimenta só os estudantes que vão lá fazer a prova. Eu acho que vai ser um alívio aí também para pais, tios, namorados e namoradas que tiram um peso, porque a carga acaba espalhando para todo mundo, não é não? A tensão fica generalizada no aluno, no professor, no pai, na família, no namorado, em quem está levando ele para não perder a hora, motorista do ônibus. No motorista do ônibus, é verdade, todo mundo, no policial que está parando lá o negócio, mas a todos vocês que fizeram o Enem aí, parabéns, descansem, porque vocês mereceram, tá? Nós vamos para um rápido comercial e vamos pegar um gancho com isso daí. Tantas decisões, tantas imposições e tantos problemas na vida. No segundo bloco, além do tempo, nós vamos ter uma entrevista muito interessante com a terapeuta Sônia César. E eu vou perguntar uma coisa para você. Você já ouviu falar de constelação familiar? Pois é, está aí uma ferramenta que pode te ajudar e muito na elaboração e na resolução de tantos problemas do cotidiano. Fique com a gente, logo após o comercial, eu espero você para conversarmos com Sônia César. Até já. Pois é, depois de um domingo que se prometia até tempestade, nós começamos uma segunda-feira com a cara típica de segunda-feira. Nos altos da Cassiano Ricardo, a gente vê nuvens cinzas,
Vamos saber com ele, que sabe tudo no tempo, como é que fica esta segunda-feira e quem sabe um pouquinho aí do começo da semana. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar, com mais um dia de tempo bem instável aqui na nossa região. Ventos úmidos de quadrante sul continuarão soprando do oceano aqui para o continente, trazendo bastante umidade e favorecendo a formação de nuvens. A segunda-feira será de céu predominantemente nublado e com possibilidade de chuva fraca moderada a qualquer momento. Mesmo assim, vai ficar quente, vai ficar abafado. A temperatura máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 26 graus. Na capital paulista ficaremos com 23, 24 no litoral e 19 na Serra da Mantiqueira. Essas condições do tempo devem permanecer pelo menos aí até a próxima quinta-feira aqui na nossa região. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí, desse grande parceiro Tempo Vale. Acabei de ler a notícia a respeito do Enem e acabei pegando uma carona aqui com esse momento intenso porque passam os estudantes e, é claro, a influência que tem no próximo, muito próximo. A família, os amigos e na própria vida, isso daí, extrapolando isso daí para todos nós atualmente temos uma vida realmente muito, muito conturbada, muitas responsabilidades, muitas obrigações, pouco tempo e tudo isso às vezes parece, me desculpem o termo, uma grande maçaroca agoniante na nossa vida. Existem inúmeras possibilidades e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar a respeito de uma terapia que começou há 40 anos lá na Alemanha com o terapeuta Bert Hellinger e que há 20 anos mais ou menos já está no Brasil, que é a constelação familiar. Nós temos o prazer de receber a terapeuta hoje, Sônia César, para a gente falar um pouquinho a respeito do que é a constelação familiar e de que forma ela pode nos ajudar nesses momentos. Acho que todo mundo passa por um monte de conturbações em função até das obrigações, né, Sônia? Sim. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, a constelação familiar, ela tem mais ou menos uns 40 anos e está aqui no Brasil há uns 20 anos. Ela trabalha em cima das energias que nós trazemos dos nossos antepassados. Ela não tem conotação nenhuma religiosa, porque se você for pensar, como que a gente tem o tom do nosso cabelo, a cor da nossa pele, os nossos olhos, a gente recebe no DNA dos nossos antepassados. A energia também vem através dos nossos antepassados. Então, as ações positivas dos nossos antepassados vêm como forma de força de vida, energia para você ir à sua vida mesmo, E as não tão positivas dão uma oportunidade para você curar, não só você, mas o seu sistema familiar. A constelação familiar, ela trabalha em cima das ordens do amor, que seriam as leis que regem todas as famílias. São 3 leis básicas. Rapidinho, eu vou falar, porque é uma terapia muito grande. Muito legal. A primeira lei é a lei da hierarquia. Então, quem vem primeiro é maior do que quem vem depois. Nossos pais são maiores do que nós. É importantíssimo você ter uma gratidão pelos seus antepassados. Se você puder conhecer um pouquinho melhor quem veio antes, te dá força de vida. Então, quando essa lei ela tem um desequilíbrio, por exemplo, um filho se acha superior ao pai ou à mãe, o que acontece? Há um desequilíbrio nessa cadeia hierárquica. Então, a hierarquia é importantíssima. A segunda lei é a lei do pertencimento. Então, todos nós temos o direito de pertencer à nossa família. Se alguém é excluído dessa família por alguma razão, nas gerações seguintes, alguém, por amor a essa pessoa, é linda essa terapia, que na verdade não é uma terapia, é uma filosofia de vida, porque tudo está baseado no amor.
o amor que todos nós temos, né? O amor original. Então, se alguém é excluído, alguém na frente vai, faz uma aliança com essa pessoa e, de alguma maneira, ela se exclui. Como? Agindo diferente da família. Então, por exemplo, pessoas que têm problemas de vícios, drogas, crianças que não se encontram, por exemplo, numa escola, não respeitam os professores, né? As pessoas que não respeitam as autoridades, tem um processo. Quando você faz a constelação, você entende que alguém ali naquela família foi excluído. Então, ela tem que agir de uma maneira diferente para que ela mesma possa se olhar, opa, estou diferente, o que está acontecendo? Então, a gente descobre, quando a gente abre o campo, que é um campo morfogenético, que seria isso? É como se fosse um HD gigante que guarda todas as memórias da nossa família. E ali a gente consegue, o terapeuta, o facilitador, consegue entender o que está prendendo aquela pessoa naquela situação, né? A terceira lei é a lei do dar e o receber, o equilíbrio das relações, quem dá e quem recebe. Entre pais e filhos, entre mestres e discípulos, entre professores e alunos, eles dão e nós recebemos. Isso é o natural. Quando um filho quer dar muito para o pai, quando um filho se acha que tem uma obrigação, na verdade, obrigação nós temos, porque eles nos criaram, as pessoas estão ficando mais velhas, então a gente tem a obrigação de cuidar dos nossos pais. Mas assim, quando há uma culpa, há uma desordem. Quando há essa desordem, não fica natural o receber dos pais. Perfeito, Sônia, é extremamente interessante. Mas como se processa isso daí? Então, ótimo. Como são as etapas desse processo? A pessoa chega no consultório, quem que tem que ir? Porque quando a gente fala de terapia, o pessoal pensa que tem que levar a família inteira lá, uma grande reunião. Como é que funciona os processos, as etapas dessa terapia? Sim. Então, essa terapia ela pode ser feita em grupo ou individualmente. Quando ela é feita em grupo, geralmente você não precisa trazer a sua família. Perfeito. A não ser, por exemplo, é um casal. Então, o casal tem que estar presente. Ou quando é um casal com filhos e o filho tem o problema, e geralmente, até uns 16 anos, acho que menos hoje em dia, até uns 13 anos, você não precisa trazer a criança, a não ser que ela queira. Mas depois, assim, um filho com um vício, com problemas, aí o ideal é que a pessoa venha também. Mas não tem necessidade de ser a família. Então, o que acontece? O cliente chega, geralmente senta do lado do facilitador, tem um grupo, né, de pessoas que vão ajudar nesse trabalho. Como eu falei, esse trabalho é como se forma um campo morfogenético que tem todas as lembranças. Então, mesmo que a pessoa que está ali participando não conheça o cliente, o problema dele, quando ele entra no campo, eu converso com o cliente e falo, eu tenho problema com a minha mãe, eu não consigo, eu amo a minha mãe, mas eu não consigo conviver com a minha mãe. Eu tenho um problema sério e isso me faz muito mal. Então, eu falo, então vamos colocar a mãe. Eu coloco a mãe, pego, por exemplo, uma pessoa, você vai ser a mãe, você vai ser o pai. Que geralmente começam, para a gente entender de onde está vindo, se é da parte materna ou da parte paterna, a gente coloca os pais. E aí eu sinto a energia da pessoa e ela começa a agir, é um movimento que a pessoa tem inconsciente. Então, é como se ela tomasse a energia dessa pessoa. É uma dinâmica de envolvimento mesmo. Sim. Para aí se começar a ter esse acesso, vamos dizer assim. Desculpa, eu sou totalmente leigo nisso daí, Sônia. Sim. É incrível porque a pessoa, por exemplo, se ela estiver, a mãe dessa pessoa estiver muito triste, essa pessoa que nem conhece vai ficar triste. E vai chorar. E aí, através desse movimento, a gente começa a curar o sistema.
Interessante. Desculpe, acho que a gente já tem participação, uma participação aqui. A Ana Souza, ela pergunta se o livro O Segredo tem alguma relação, não sei se você conhece, se foi. Eu conheço, não, eu não sei se tem relação. Eu acho que tudo tem relação com o... é porque é quântico isso, é uma coisa, vem das nossas... nos nossos antepassados. Então, eu não conheço muito bem o segredo, mas com certeza algumas relações vai ter com essa técnica. É uma técnica terapêutica que trabalha com energia. Então, tudo que trabalha energia e trabalha o amor pode estar relacionado. Mas eu não posso te dizer se tem uma relação. Acredito que não. Perfeito. O Bert Hellinger escreveu muitos livros. Então, a maioria dos livros, ele já estão traduzidos para o português. Entendi. Então, se você for numa livraria e você perguntar do Bert Hellinger, você tem uma vasta. E eu acho importante que a pessoa leia mesmo, porque não é só uma terapia, como eu falei, é uma filosofia de vida. E a gente sempre fala, né, Glauco, que a prevenção muitas vezes é muito importante, porque o pessoal geralmente procura terapia, procura um médico, uma terapeuta, quando já estourou o negócio, né? Mas, na verdade, ela pode começar a ler livros, a fazer a terapia antes de ter um problema grave, né? Perfeito. E é uma coisa muito interessante, porque o próprio nome, né, constelação familiar, talvez seja bem genérico aí, mas especificamente a pessoa, eu quero participar disso aí, vai haver um envolvimento dele. Esse atendimento é feito tanto em termos de família, como em termos individual. Como é que é esse processo disso daí? E especificamente, isso daí visa a um equilíbrio pessoal, a uma ajuda a pessoa a enfrentar efetivamente os seus problemas. Como é que funciona isso daí? Tá. Então, eu estou há 8 anos trabalhando com constelação e eu tive poucos casos de clientes que voltaram para fazer uma nova constelação. Porque o que acontece? Geralmente, quando você busca a constelação, é que você está com um problema que está te impedindo de fluir a sua vida. Ou na prosperidade, ou nos relacionamentos, ou uma doença. Então, quando você faz uma constelação com um bom constelador, porque também tem muita coisa esquisita por aí, quando você busque primeiro se informar de onde ele veio, onde ele estudou, porque o que acontece? Ele solta os nós que estão impedindo que a sua vida flua, que o seu relacionamento seja pleno com a pessoa que você está dividindo sua vida, que você comece a ganhar dinheiro. Então, quando ele solta esse nó que a gente descobre nessas, pode ser em grupo, pode ser individual, como eu falei, a vida da pessoa flui. Então, ela geralmente não sente necessidade de fazer mais. Primeiro, que ela toma para ela esse olhar dessas 3 leis. Então, ela vai prestar atenção na hierarquia, ela vai prestar atenção, opa, esse aqui está excluído, eu vou colocar no meu coração, ele faz parte. Então, porque tudo que você exclui, ele gruda. Vira uma nova filosofia de vida mesmo. É uma filosofia de vida, né? O dar e o receber entre casais tem que ser equilibrado. Se você dá, você tem que receber. Se não, há um desequilíbrio. Entre amizades também. E essa terapia, ela é usada também em escolas hoje em dia, no jurídico, nas escolas, no jurídico, nas empresas. Não é porque é uma filosofia. Então, se você respeita essas leis, a sua vida flui. Então, só que o que acontece? Às vezes está inconsciente o problema. Eu já fiz muitas constelações para mim. E às vezes, quando eu faço, eu falo, nossa, como que eu não vi isso? Eu não estava olhando para isso. Né? Nossa, Sônia, olha, muito interessante. Eu gostei muito disso que você falou. Eu acho que é uma coisa que fica muito evidente para todos nós, são esses nós. Sim. Os nós existem e realmente acabam sendo uma dificuldade enorme para todos nós. Sônia, a gente infelizmente já está chegando ao final aqui. É extremamente interessante, extremamente importante que as pessoas, como o Douglas falou também, tenham essa atenção a si mesmas para poder entender e também ter, me permite isso daí, a coragem de falar, eu não estou dando conta, preciso procurar uma ajuda. Eu acho muito
desse interesse com as pessoas e fazer com que elas tenham uma vida um pouco mais fácil. E Sônia, onde você atende, aonde, como é que é? O pessoal que gostou da entrevista ficou interessado, Isso, como é que faz para te achar? Entra em contato com você como? Então, eu não tenho um lugar fixo, eu sou um pouco cigana nesse... Né? Eu atendo no Rio de Janeiro, em Niterói, São Paulo, Alphaville, Sorocaba e onde eu moro em São Francisco Xavier. E eu já fiz aqui grupos em São José dos Campos. Então, eu vou, na verdade, onde está acontecendo os grupos. Então, eu não tenho lugar fixo, mas eu acho que deve ter alguma maneira, um e-mail, alguma coisa que eu possa depois deixar, um telefone. Pode procurar a nossa produção que a gente vai Pode procurar, você Sônia. vai deixar aqui pra gente, você que se interessou isso aí, extremamente interessante. A Sônia falou uma outra coisa muito importante também. Procure sempre, em qualquer coisa que for, um profissional sério. Isso é imprescindível, não é, Sônia? É muito importante, porque é a nossa vida, né? Não tem a menor dúvida. Podemos Sônia, eu te botar agradeço muito por essa entrevista. Você Obrigada. vai ter todos os contatos, é só entrar em contato aqui da Sônia, é só entrar em contato com a nossa produção. Eu te agradeço muito, espero que numa próxima breve oportunidade nós possamos conversar mais a respeito dessa constelação familiar. Tivemos o prazer aqui de conversar com Sônia César, terapeuta consteladora familiar, inclusive até o nome é bonito e gostoso de falar. É verdade. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E voltamos com abre aspas dessa segunda-feira, agradecendo a todos vocês que estão participando aqui. Não se preocupem, todas as perguntas e dúvidas serão encaminhadas, tá? Ana Souza, calma aí, Ana Souza. Vamos começar a segunda-feira com muita boa energia, né? E olha só, uma idosa de 71 anos ficou ferida ao ser atingida com a queda da estrutura de um ponto de ônibus na zona sul de São José dos Campos na manhã de ontem. O caso aconteceu na rua Antônia Natália Campos de Assis, no bairro Vila das Flores. Segundo testemunhas, a vítima passeava com o seu cachorro e, ao passar ao lado do ponto, foi atingida pela queda. O resgate foi acionado e ela foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, com fratura no fêmur. Ela foi levada ao pronto-socorro da Vila Industrial e será submetida à cirurgia. Ela passa bem. De acordo com a prefeitura, o ponto de ônibus em questão será substituído e a manutenção dos demais será reforçada. Esperamos mesmo que está chegando a época de tempestade aí, né? Exatamente. Ventania e tempestade. E o ponto de ônibus às vezes chega a ser abrigo, né, para muitas pessoas que está caindo Na uma chuva, está maioria dando das vento. vezes. Você corre ali para um ponto de ônibus, é imprescindível que eles estejam firmes, né, no mínimo. Não tem a dúvida. No pior das hipóteses, fique esperto. Dá uma olhada no ponto de ônibus, tá? E olha, tramita na Câmara de São José dos Campos um projeto que visa proibir a venda de cigarros em padarias e supermercados no município. A proposta, de autoria do vereador Dr. Elton, do MDB, prevê punições como advertência, multa de 5 mil e até suspensão do alvará do estabelecimento que descumprir a regra. Segundo o parlamentar, a medida visa diminuir a exposição desses itens em lugares de grande circulação, colaborando assim para a redução do consumo de cigarro e produtos tabagistas. O jurídico da Câmara emitiu parecer contrário ao projeto, com a justificativa de que cabe apenas à União legislar sobre o tema e de que já existe lei federal que disciplina a venda de cigarros. E a Justiça determinou uma audiência de conciliação para a discussão do COMOB, que é o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, que já teve 2 eleições suspensas em Jacareí. O encontro deve ocorrer em fevereiro de 2020. A audiência foi marcada pela juíza Rosângela de Cássia Pires Monteiro, após o município ter pedido pela impugnação ao cumprimento da decisão que suspendeu a chamada da segunda eleição. O governo Isaías Santana, no entanto, garante no processo que fora cumprida a determinação por meio da suspensão da eleição,
que foi seguida da anulação do primeiro processo que, depois, teria tido alteração para a abertura do segundo. A suspensão do primeiro processo eleitoral ocorreu após a Defensoria indicar ao Judiciário a ocorrência de irregularidades durante o pleito, tais como falta de privacidade e de adequação dos candidatos às vagas. Os erros acabaram admitidos pelo próprio governo, que optou por anular a eleição após apuração interna. Se não ficou muito claro para você o que está acontecendo em Jacareí, é o seguinte: a Justiça determinou que a população deve ter participação nesse processo de reajuste da passagem, de melhorias. Então a Prefeitura criou o Conselho de Mobilidade Urbana, o COMOB. E a Justiça agora disse, a Prefeitura também já admitiu que houve falhas aí nesse processo de eleição do Conselho. Então a Prefeitura fez essa apuração e agora a Justiça anulou a segunda votação do COMOB. Então cabe agora aí à Prefeitura melhorar, organizar essa eleição e também, principalmente, a população participar. Porque reclamar depois que aumentou a passagem, que o ônibus não está bom, não adianta. Tem um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana que tem que ser feito por usuários do transporte público. Então você aí, munícipe de Jacareí, que reclama do transporte público e quer melhorar isto, está aí a oportunidade. Oportunidade está dada. Tem que aproveitar essas oportunidades, né, doutor? Aproveitar, mas decidir rápido, não ficar nessas demandas, nessas discussões, a jeito. Não, tem que fazer, decide rápido. Quanto mais tempo, só piora para todo mundo. Que é o caso aqui. Quanto mais se enrola a coisa, mais é complicado. Lembrando que a maioria das concessões e do transporte público tem um contrato que muitas vezes acaba não sendo cumprido. Temos aqui como exemplo o São José dos Campos, que tem um reajuste anual. O reajuste de 2019 foi determinado pela Justiça e de 2020, em janeiro, já teremos outros. Ou seja, a Prefeitura pode até ter problemas processuais aí, né? A gente tem que ver uma questão que também chama atenção, o que aconteceu no Rio com as praças de pedágio a semana passada e retrasada. A gente tem uma regra a cumprir, a gente tem instituições a serem observadas, segurança jurídica nos negócios, porque o poder público, o Estado não tem dinheiro para investir em certas coisas, em alguns aspectos. A gente tem que entender uma série de aspectos, mas o fato é que não adianta ter uma passagem no valor quando não se consiga pagar. Isso só aumenta o problema. Então, mas só que tem que ser, o problema é esse, tem que ser reunido, dada a opinião do Conselho e decidido. E cumprido o contrato, cumprida a ordem legal. Senão a gente fica num mundo sem decisão ou sem saída. O que é muito difícil e a gente vê muito isso em muitos setores. Né? Apenas reiterando, não existe houve. Desculpa aí minha falha corrigida aqui pela nossa internauta Ana Souza. Deixa eu só colocar uma questão, a gente tem que ser pragmático, a gente tem que decidir de maneira diferente. Perfeito. Repito, em muitos e variados segmentos nesse país. É verdade mesmo. E a Prefeitura de Ilhabela vai restringir o acesso e tráfego de caminhões de carga no arquipélago aos finais de semana e feriados a partir desta temporada. Conforme matéria do G1, o decreto foi assinado na última quinta-feira pela prefeita Gracinha, do PSD, e entra em vigor 30 dias após a publicação no Diário Oficial do município. O objetivo, segundo a administração, é diminuir o congestionamento na fila e melhorar o trânsito na ilha. Essa medida não será aplicada apenas aos caminhões de pequeno porte, veículos urbanos de carga e veículos de serviços essenciais, como energia elétrica, água e ambulância, por exemplo. Além disso, o decreto também não se aplica a veículos das Forças Armadas, das Polícias Civil, Militar Federal e, claro, do Corpo de Bombeiros. Em protesto contra a decisão do STF de derrubar a prisão após condenação em segunda instância, mais de 200 pessoas se concentraram neste sábado em frente ao Parque Vicentina Aranha, no bairro Vila Diana, em São José dos Campos. O ato foi organizado pelo movimento Vem Pra Rua e tem o apoio do movimento Brasil Livre. Às 15h30, os manifestantes saíram em passeata no sentido à Rua Madre de Paula, passando pela 9 de Julho e retornando ao parque.
Celso Monteiro agora é o novo presidente do São José Esporte Clube. Celso foi candidato em chapa única, teve 71 votos entre os 83 sócios do clube que compareceram neste domingo para votar no Teatrão. Monteiro terá como primeiro vice José Francisco Duarte. O outro vice é Adnei Luiz Nogueira. O vereador Robertinho da Padaria, ex-presidente do clube entre 2010 e 2013, será uma espécie de gestor de futebol e principal apoiador da nova diretoria. A chapa assume no lugar de Adilson José da Silva, que comandou o clube entre 2016 e 2019 e não quis concorrer novamente. Após ficar perto de conquistar o acesso em 3 oportunidades com o clube. Celso Monteiro vai comandar a Águia do Vale pelos próximos 3 anos e tem como principal objetivo tentar tirar o São José da 4ª divisão do estado. Esperamos todos aí. Missão difícil, lembrando Missão que difícil. a 4ª divisão é muito difícil, porque é um campeonato sub-23 e o campeonato que somente 2 times têm acesso à 3ª divisão, onde geralmente a gente tem acesso aí de 4 times. Então, o novo presidente não vai ter vida fácil aí no ano que vem. Eu agradeço a sua presença aqui como conhecedor profundo desses meandros das divisões do nobre esporte bretão, porque se dependesse de me dar essa explicação, não ia sair. Olha, doutor Tarcísio, o senhor teria essa condição também? Não, né? Preferíamos que a gente estivesse falando aí da 1ª divisão, né? Que daí é mais tem a fácil, menor todo mundo dúvida. sabe as regras. É o máximo que eu entendo, de 4ª para a 1ª divisão tá longe, né? Exatamente, faltam muitas ainda. Não tem dúvida. E vamos de esporte. Vamos de esporte. E a minoria calou a multidão. Pela decisão da Copa Sul-Americana disputada em Assunção, no Paraguai, o Independiente del Valle do Equador superou o Colón da Argentina por 3-1 e conquistou o torneio sul-americano pela primeira vez em sua história. Além do título, a equipe equatoriana garante vaga na Libertadores em 2020 e na final da Recopa Sul-Americana, torneio que junta o campeão da Sul-Americana com o da Libertadores. E aqui na região, a alegria, pois é alegria, durou pouco. Após uma grande vitória sobre o Bauru, o São José Basquete perdeu para o Franca fora de casa por 95-90, até que foi pouquinho, hein? O próximo compromisso dos joseenses na Liga Nacional será na quinta-feira, quando enfrenta o basquete cearense lá em Fortaleza. Mas é legal a gente citar também que o Franca é o atual líder do NBB e o São José jogou muito bem, jogando, por isso que eu falei, pouquinho até, jogando literalmente numa panela de pressão, que é o nome do ginásio lá em Franca, né? E Franca tem uma ampla tradição no basquete. Há longos tempos atrás, quando tinha um monte de gente na 6ª série ainda, eu assistia. Isso. Acho que nós participamos de alguns jogos no Tênis Clube. No Tênis Clube. Quando ela jogou com Franca, a coisa fervia aqui. Era né? Franca, Sírio, Monte Líbano, São José e Palmeiras. Era fortíssimo. Ô, saudade dessa época que o esporte fervia aqui em São José. Não esquecendo que o Taubaté tem um vôlei fantástico que dá muito orgulho a todo mundo aqui da nossa região, né? E a Liga Paulista de Futsal, os joseenses estão muito próximos da classificação. Com a vitória em cima do FIB Bauru na última sexta-feira por 4-2, o São José Futsal busca hoje selar a classificação para as quartas de final do torneio estadual. O confronto contra o time de Bauru está marcado para acontecer às 20 horas no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. Por outro lado, também pelas oitavas de final da Liga Paulista, o Taubaté Futsal enfrenta hoje o Intelli São Carlos, às 20 horas no ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos. Lembrando que o primeiro jogo disputado em Taubaté terminou com placar de 1-1. E como tiveram uma campanha inferior na primeira fase, os taubatianos precisam da vitória para garantir a vaga para a próxima fase. Pois é, esporte quente aí essa semana, vale o seu apoio aí para o pessoal do futsal aqui em São José dos Campos também. E olha só que coisa bacana. A Noite dos Cristais é conhecida como o início da perseguição sistemática contra os judeus na Alemanha nazista. Aconteceu entre os dias 9 e 10 de novembro de 1939.
1938. Nessa segunda-feira, o Memorial da Imigração e do Holocausto, em São Paulo, vão relembrar os 81 anos desta data. O jornalista Ricardo Coccio, da Folha de São Paulo, contou a história de um brasileiro que sobreviveu ao Holocausto. Andor Stern é paulistano e o único brasileiro que, aos 91 anos, pode contar o que passou durante 13 meses no campo de concentração de Auschwitz, onde sua mãe e seus avós foram assassinados. Durante a cerimônia que marca os 81 anos da Noite dos Cristais, Stern vai fazer, com 78 anos de atraso, o seu Bar Mitzvah, que marca a maioridade religiosa dos meninos judeus. O jornalista classifica Stern como dono de uma memória fantástica e um apaixonado pela vida. Suas histórias já renderam um livro chamado Uma Estrela na Escuridão e um filme que está em fase de produção com o mesmo título. Na última quarta, Andor Stern foi homenageado pelo Corinthians, quando seu time do coração jogou com a estrela amarela de Davi em cima do escudo do clube em homenagem à comunidade judaica. Indiscutivelmente, uma homenagem para lá de justa, relembrando um momento negro na nossa civilização, né, que marcou, fazendo aí 81 anos desse literalmente holocausto que se abateu sobre o povo judeu, sobre tantos outros povos, mas principalmente sobre a sanidade humana, né? Um evento cataclísmico. É importante, como a gente sempre fala, se atentar ao que aconteceu no passado para que isso não retorne ao futuro. O doutor brilhantemente lembrou aqui dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, agora a gente tem aí a lembrança do nazismo, e é importante que a gente lembre isso como para não cometer os mesmos erros no futuro, e principalmente aí nesse caso que esse senhor comemore o que é seu por direito, né? Que foi retirado o direito naquela época, agora aí cerca de 70 anos depois ele está comemorando, muito legal isso aí. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Aí um marco, e você citou muito bem, a gente não esquecer, né, doutor? Sim, e buscar agora com a constelação familiar também, buscar harmonia. Exatamente. Acho que é a gente buscar isso. Harmonia, compreensão. O que nós temos de exemplo no passado muito recente, porque para a história, 81 anos não quer dizer quase nada. Então, muito próximo da gente, nós temos histórias terríveis, onde, não havendo harmonia, não havendo compreensão, não havendo diálogo, as coisas acabam nisso que a gente tem como exemplo, que foi o Holocausto e tantas outras bem mais recentes tragédias sobre os seres humanos. Com essa notícia e o nosso parabéns ao senhor Andor Stern, como disse o Douglas, comemore muito sempre a vida com muita harmonia. Muita harmonia para todos vocês nesta semana, nesta segunda e nesta semana que começa, e amanhã estaremos de volta com mais um Abre Aspas. Eu agradeço demais ter o privilégio da participação do jornalista Douglas Cruz, doutor Tarcísio, sempre um prazer tê-lo aqui conosco na bancada. Obrigado, forte abraço, boa semana a todos. O privilégio é nosso. Ótima segunda-feira para você e até amanhã com mais um Abre Aspas. Até lá.